trânsito intenso é uma realidade das nossas cidades e rodovias. Através dele, nos deslocamos para o trabalho, o lazer e todo tipo de atividade. As matérias-primas utilizadas pelas indústrias e os produtos consumidos pela população também circulam através das rodovias e estradas em todo o território brasileiro. Para ordenar o trânsito e garantir sua fluidez e segurança, existe um conjunto de leis específicas e um sistema que integra vários órgãos e entidades federais, estaduais e municipais. No programa de hoje, vamos falar sobre o Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Sua coordenação máxima é exercida por ministério ou órgão da presidência, mediante designação do presidente da República. O Sistema Nacional de Trânsito tem a função de colocar em prática atividades de planejamento, administração, normalização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, além de cuidar da formação, habilitação e reciclagem de condutores. Ele também é responsável pela operação do sistema viário, pela educação, engenharia de tráfego, policiamento e fiscalização de trânsito, bem como a aplicação de penalidades e o julgamento de recursos. O Sistema Nacional de Trânsito estabelece diretrizes da Política Nacional de Trânsito, sempre visando a segurança, o conforto, a fluidez, a educação para o trânsito, a fiscalização de seu cumprimento e a defesa ambiental. O Sistema Nacional de Trânsito cria também um padrão de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. Tudo isso buscando que os diversos órgãos e entidades que compõem o sistema estejam permanentemente em contato e trocando informações. Vamos ver com mais detalhes como é a estrutura do Sistema Nacional de Trânsito. Os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito podem atuar separadamente ou em convênio. Todos eles dão prioridade em suas ações a preservar a saúde dos usuários das vias, os bens públicos e privados e o meio ambiente no que diz respeito ao trânsito. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, é o coordenador do sistema em nível federal e órgão máximo normativo e consultivo. É parte da competência do CONTRAN estabelecer as normas regulamentares referidas no Código de Trânsito Brasileiro e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Além disso, ele também resolve conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. O CONTRAN possui ainda as câmaras temáticas, formadas por especialistas. Elas têm por objetivo estudar, oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos do trânsito. Vamos ver agora os outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito coordenados pelo CONTRAN. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, os CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, o CONTRADIF, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito e elaborar normas no âmbito das suas respectivas atribuições. Estes conselhos resolvem conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito dos municípios. O DENATRAN é o Departamento Nacional de Trânsito. Ele é o órgão executivo máximo de trânsito da União. Cabe a ele cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução de normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. O DENATRAN expede a permissão para dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação, o certificado de registro e o certificado de licenciamento anual através de delegação aos DETRAN. Ele também organiza a Estatística Geral de Trânsito no território nacional, além de organizar o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, o RENAC, e o de Veículos Automotores, o RENAVAN.
Cabe ainda ao Denatran, juntamente com o Ministério da Educação e do Desporto, promover a elaboração e a implementação de programas de educação de trânsito nas escolas, de acordo com as diretrizes do CONTRAN. Os departamentos de trânsito, DETRAN, são os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal. A eles cabe, entre outras atribuições, realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar licença de aprendizagem, permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação, evitando que pessoas despreparadas possam colocar em risco a vida de outras pessoas ao conduzir um veículo. Também devem inspecionar as condições de segurança dos veículos, registrar, emplacar, selar a placa e licenciar veículos, expedindo o certificado de registro e o licenciamento anual. Outra atribuição muito importante é a fiscalização do nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos ou sua carga. Os órgãos e entidades executivos de trânsito do município também fazem essa fiscalização, entre outras funções. Vamos ver. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios têm a função de implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Além disso, eles coletam dados estatísticos e elaboram, junto com a engenharia de tráfego, estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas, procurando, por exemplo, identificar pontos negros, prever saturação das vias e melhorar o grau de segurança dos veículos. E mais, executam a fiscalização de trânsito, autuam, aplicam as penalidades de advertência por escrito, multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicarem. Estas são atribuições dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição, no que diz respeito às infrações cometidas em relação à circulação de veículos, estacionamento e parada, excesso de peso, dimensões e lotação. Compete a estes órgãos municipais planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito, planejar e implantar medidas para redução de circulação de veículos e reorientação do tráfego. Vamos falar agora sobre os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados e Distrito Federal e dos municípios. O DNER, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, é federal, e o DER, Departamento de Estradas de Rodagem, é estadual. Cabe a eles planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito no âmbito de sua circunscrição e de acordo com suas atribuições. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Autuar, aplicar as penalidades de advertência por escrito, multas e medidas administrativas, notificando e arrecadando as multas. Compete à Polícia Rodoviária Federal cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito nas rodovias e estradas federais no âmbito das suas atribuições, assegurando a livre circulação, executando operações relacionadas com a segurança pública. Cabe a ela aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas e os valores provenientes de estrada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas, como também fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído dos veículos ou carga. A nossa boa atuação é fundamental para garantir a segurança na circulação de veículos. A Polícia Rodoviária Federal realiza o patrulhamento ostensivo, executa serviços de prevenção, atendimento de acidentes e salvamento de vítimas. Quanto às polícias militares dos estados e do Distrito Federal, compete a elas executar a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado como agente das entidades ou órgãos executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados.
É bom lembrar que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar têm um papel importante no trânsito para todos dirigir com tranquilidade. Por fim, vamos falar das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, JARI. Elas funcionam junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito e rodoviário em nível federal, estadual e municipal. As JARI são responsáveis por julgar os recursos interpostos pelos infratores, buscando corrigir eventuais abusos ou enganos dos órgãos ou autoridades disciplinadoras. As JARI também encaminham aos órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários informações sobre as autuações e recursos mais frequentes. Hoje, você conheceu um pouco melhor os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, que são responsáveis por garantir um trânsito seguro para todos os usuários das vias, incluindo os pedestres. Até o próximo programa.